Olá, queridos, graça e paz do Senhor seja sobre a sua vida, que essa palavra te alcance e ela gere transformação em sua vida, assim como tem gerado na minha vida. Essa palavra é fruto de um devocional. Geralmente as palavras que eu ministro aqui é fruto do devocional que o Senhor fala comigo e eu quero transmitir essa palavra para você. A palavra de hoje tem muito a ver com o Salmo 133, porque foi a palavra central que eu recebi. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É comparado ao óleo precioso, óleo da unção sacerdotal, que desce sobre a cabeça, a bárbara de Arão escorre até as orlas, ou as barras da sua veste, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E eu fui levado também a Gênesis capítulo 11, que é a construção da Torre de Babel. Aqui, os homens tiveram uma intenção e um projeto e um foco. Eles se reuniram e disseram, vamos construir uma torre tão alta que toque os céus, para que o nosso nome seja lembrado em todas as gerações. E eles então começaram a construir tijolos, queimar tijolo, preparar o betume, a argamassa e começaram a edificar aquela torre. E estava tão lindo o negócio, tão magnífico, com tanto esplendor, que a palavra do Senhor diz que Deus desceu até ali. Então desceu o Senhor, versículo 5, para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. O que estava acontecendo aqui? Um princípio certo. Havia um foco, uma unidade. Qualquer coisa, em que os homens tenham unidade e foco, isso vai acontecer. Qualquer projeto em que você estabeleça, seja ele maior ou menor, magnífico ou pequeno, se você colocar foco e unidade, veja bem, você não tem condições nenhuma de construir uma casa para a sua família. Mas se você conseguir com que todos os integrantes daquela casa, esposa, esposo, filhos, pensem igual e comprem aquela ideia e trabalhem no projeto, aquilo vai acontecer. Qual que é o motivo, muitas vezes, dos nossos fracassos? Nós queremos fazer sozinhos. Torre de Babel foi um projeto uníssono, sozinho. Os homens não consultaram a Deus, não viram se aquilo estava dentro do propósito de Deus, não estavam alinhados com os céus. Então Deus desceu para ver o que estava acontecendo e Deus falou, olha, eles estão unidos, eles vão conseguir fazer aquilo que eles intentam, ou seja, é um princípio. A unidade é um princípio. Isso eu posso aplicar na minha empresa, na minha casa, na minha vida pessoal e nos meus negócios também. Se eu conseguir o cimento, aqui eles estavam construindo argamassa, betume e tijolo. O que significa o tijolo dentro de uma empresa? As partes, os departamentos, eles trabalham independentes, autônomos, mas eles são unidos pela argamassa da empresa, pelo projeto principal. Numa casa também é assim. E na igreja não é diferente. Na igreja, ministérios infantil, de jovens, de adolescentes, de pré-adolescentes, de homens, de mulheres, do louvor. Tantos ministérios dentro da igreja. Mas precisam trabalhar todos em um só propósito. Isso falando de uma igreja local. É como nós estendemos para a igreja um exemplo nosso, Reviva. Nós somos a igreja Reviva, ok? Nós temos igreja em Curitiba, São Francisco do Sul, Registro, Ortigueira, São José dos Pinhais, Cianorte, falei Curitiba, e Curitiba, onde começou. Apesar de ter características diferentes, você vai perceber
que em todas as igrejas Reviva tem discipulado, tem células, tem uma reunião semanal que reúne a equipe de obreiros para orar e buscar a direção de Deus. Tem essas características. E nosso cimento que une a Reviva é um ministério chamado Ministério da Restauração. A Reviva tem uma característica que nós nos preocupamos com a vida das pessoas, com o seu status, com as suas finanças, com o seu relacionamento conjugal, com a sua família, como estão seus filhos. Essa é um legado que Deus nos deu para conduzir neste mundo. Isto é unidade. Quando nós quebramos essa unidade, nós quebramos a linguagem. Deus falou, desçamos lá e vamos dividir a linguagem. Cada um vai falar numa língua. Quando nós, homens, resolvemos, como a Torre de Babel, falou, nós vamos crescer, nós vamos construir a nossa própria torre. Eles estavam quebrando a unidade com Deus, e ali Deus teve que descer. E Deus confundiu a linguagem para que cada um falasse uma linguagem diferente. Quando nós, homens, intentamos fazer projetos pessoal sem estar alinhado com Deus, então nós vamos ter fracasso. E quando nossa linguagem é trocada, nós fracassamos. Salmo 133, para concluir, diz assim, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso. E eu quero parar um pouquinho, que aí fala do princípio da autoridade e fala também do princípio da unidade, porque ele está tratando de união. Ele fala como óleo precioso, aí busca o sacerdotal que desce sobre a cabeça. A cabeça é o sumo sacerdote, Jesus, que desce, escorre ao mesmo óleo que escorre as barbas de Arão, que é a autoridade da igreja. Aqui são os sacerdotes que atuam na igreja, pastores, enfim, pastoras, é a barba de Arão, e desce a orla das suas vestes, que somos nós, o povo de Deus, que se reúne em torno do nome de Jesus. É o mesmo óleo, é a mesma unção, mas ele não pode encontrar barreira, ele desce e escorre por todo o corpo de Cristo, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas como que começou esse salmo? Quão bom e agradável é que os irmãos tenham unidade, que seja o mesmo cimento que nos une, que seja a mesma fé e o mesmo propósito que nos compacta um ao outro para alcançarmos um propósito maior. Olha aí, estamos ainda na estação do evangelismo. Se todos nós, cada membro desse corpo de Cristo, lutarmos, temos ainda quase um mês para concluir a estação, e trabalharmos no evangelismo. Tem pessoas fazendo um trabalho extraordinário dentro da Reviva. Nós temos projetos evangelísticos, não quero citar aqui para não ser injusto, maravilhosos que estão acontecendo neste momento. Mas imagine só se todos nós trabalhássemos com esse projeto de evangelismo, evangelização, nesses 3 meses da estação. Nós alcançaríamos muitas pessoas. Amém? Então a unidade ele tem esse poder, o foco, o mesmo foco e o mesmo propósito. Ele tem esse poder que teve na Torre de Babel, ainda que com intenções ruins, mas o propósito era a unidade. Ainda que sem a direção de Deus, mas o princípio era a unidade. Precisou que Deus descesse e visse o que os homens estavam construindo e interferisse para que não fosse uma obra desastrosa, grande, magnífica, mas fora do alinhamento com Ele. Meu querido irmão e irmã, eu quero te abençoar em nome de Jesus. Promova a unidade na sua casa, na sua empresa e na igreja. Promova a unidade, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Fica na bênção, fica na paz.